Salve galera Cruz Maltina, domingo dia 8 de setembro e hoje está entrando no ar o giro de notícias do canal Detetives Vascaínos. Um boletim mais enxuto, direto ao assunto, mas sem perder a qualidade, aquela qualidade que você já conhece, né? Abordando o que de mais importante aconteceu com o Vasco nesse dia de hoje. Um dia sem futebol, é verdade, mas com altas expectativas visando a próxima semana. E é nessa batida que eu vou destacar os seguintes pontos aqui nesse vídeo de hoje. Vasco vive semana decisiva dentro das quatro linhas. Pedrinho abre o jogo e admite dificuldades na busca por um zagueiro. Esses dois temas e muito mais eu vou colocar a par aqui para você. Então, ó, vem comigo nessa, me acompanhando até o final, mas não esquecendo de deixar aquela sua curtida, não deixando de compartilhar o vídeo do amigo em seus grupos de zap e se inscrevendo. Eu quero ampliar esse número de inscritos do canal até o final do ano, até porque aqui só vou te contar verdades e ó, é zero fake news. Então, ó, me ajude nessa. Bom, vamos começar falando da semana decisiva do Vasco dentro das quatro linhas, meus amigos. A equipe do Rafael Paiva vive a expectativa de confirmar em campo a classificação para a Copa do Brasil, né, para as semifinais dessa competição e a sua ascensão no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, pega o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil e mesmo jogando com a vantagem do empate, terá pela frente um desafio bem difícil, já que o adversário está com o Vasco atravessado na garganta e precisa também voltar, né, a ganhar, a apagar a marca negativa de não vencer em seu próprio domínio. E no domingo, dia 15, a rivalidade vai falar ainda mais alto. Vasco e Flamengo se enfrentam num jogo onde o vitorioso pode dar um grande passo para se manter aí no pelotão de cima. Para o Vasco, então, o peso é ainda maior, né? De uma vez só, confirma a ascensão do grupo sob o comando do Rafael Paiva e, de quebra, tem a oportunidade de responder dentro das quatro linhas aquela goleada sofrida no primeiro turno para o rival, onde desencadeou aí uma sucessão de mudanças no clube no tocante dentro de campo. Mas o Rafael Paiva não quer o seu time pensando nisso. Ele quer o seu time pisando um degrau por vez. O foco é quarta-feira contra o Atlético Paranaense. A equipe vem se preparando com afinco, com muita força, muita disposição. E até terça, último treino para esta partida, o Paiva deve confirmar as mudanças então que pretende aí fazer em termos de formação. As dúvidas ficam no tocante ao substituto do João Victor e se na frente vai manter o trio ofensivo que vinha dando certo, ou se pretende tirar um homem ali de frente e proteger mais o meio-campo colocando um cara com características mais defensivas. Hoje, a formação do Rafael Paiva ainda é um grande ponto de interrogação, até porque o Vasco tem uma vantagem no jogo, mas o próprio Rafael já disse que não quer ver a sua equipe ficando aí se defendendo. Quer a equipe criando, buscando o gol até para tornar o jogo mais fácil e criar dificuldades para o Atlético, que ficaria desesperado tentando, né, virar a partida. E fora que a torcida dele está cobrando geral por lá. E uma coisa também é certa, se o Rafael optar pelo Léo Pelé mesmo na zaga, tudo indica que ele jogaria também contra o Flamengo, porque o João Victor também está suspenso pelo Brasileirão. A menos, claro, que tem aí uma noite terrível em campo. Então vamos aguardar aí as definições do Rafael Paiva. Bom, agora chegou a vez de falar de reforços para o setor defensivo. Olha, as últimas informações que chegam não são nada animadoras. Hoje foi ao ar no canal do colega Igor Rodrigues, o jornalista, uma entrevista com Pedrinho. Nela, o atual presidente do Vasco abriu o jogo sobre diversos assuntos, como 777, chegada do Felipe Coutinho, a situação do Léo Pelé e, claro, reforços. Quando perguntado sobre a busca por zagueiros, admitiu que a situação não está nada fácil, agora nesse cenário limitado de só poder contratar jogadores livres. Aliás, o Pedrinho explicou que por conta de algumas pendências que a antiga gestão, a 777, teve aí com o News Old Boys, isso fez com que nessas tratativas atuais com o zagueiro Jan Glavinovic, né, a situação ficasse ainda mais devagar. O clube argentino estava relutante a negociar com o Vasco e foi preciso muita conversa para desenrolar essa negociação. Porém, o assunto acabou indo para o último dia de janela e o resto da história você já sabe, né? Não enviaram o documento a tempo
e a negociação melou. Fora aquela guerra de narrativas, né? Mas eu vou destacar aqui algumas aspas do Pedrinho nessa entrevista, principalmente falando desses obstáculos que encontrou na busca por um zagueiro e confirmando aí o cenário atual difícil. É difícil a torcida entender a questão financeira. A gente tem que ter responsabilidade. Perdemos um jogador importante que é o Adson e tivemos que fazer um movimento rápido com o Maxime para recompor no setor que a gente percebe que tem necessidade. Muitos defensores que nós conversamos optaram por não vir para o Vasco e só vai vir quem quer jogar no Vasco. Outros zagueiros pediram valores absurdos, que chegam no nível do Coutinho. Eu não vou causar nenhum dano, é o preço da gestão responsável. A gente segue no mercado, mas é uma situação bem mais difícil. Pois é, a situação está ainda, né, como o Pedrinho disse, bastante complicada, né? Por conta dessa situação, ficou bem claro aí nas entrelinhas que há uma grande possibilidade do Vasco ser obrigado, quem sabe, recorrer à base novamente neste momento. Mais uma vez a base tentando aí compensar as carências da equipe. E hoje 2 nomes estão aí já treinando com um profissional, que são o Lincoln e o Luiz Gustavo, 2 garotos. O Vasco segue mapeando nomes do mercado, não desistiu, está vasculhando, garimpando alguém aí que se encaixe nas expectativas da diretoria e da comissão técnica. Mas se não conseguir até o dia 20 chegar num consenso aí, né, que é o dia 20 é onde pode fazer as trocas aí finais da lista. E aí, com isso, o grupo seria fechado, né, com o que está aí. Vamos aguardar. Como eu já tinha dito lá atrás, né, depois que encerrou a janela, as dificuldades são grandes, porque os melhores jogadores já estão sob contrato. E o Vasco também tem uma política de salários. Não adianta ficar sonhando com craques internacionais, porque nesse momento, galera, não vem, não acredite nisso. É puro devaneio quem cita nomes aí de astros internacionais nesse momento. Então, nessa hora, eles estão analisando aí várias situações como idade, tempo que o jogador está parado, valores envolvidos para ver se vale a pena mesmo trazer alguém. Inclusive o Pedrinho nessa entrevista, ele desmentiu aí, disse que o Vasco não foi atrás do Mina, né, que foi capa aí de vários canais, de alguns veículos, né, mas o Mina não foi procurado pelo Vasco. É o que eu digo. O Vasco está com os pés no chão aí em relação a essa situação da zaga. Infelizmente, não correu antes, né, para buscar esse tipo de jogador. Quer dizer, até correu, mas encontrou muitas negativas. Mas poderia ter tido aí um olhar mais clínico sobre esse jogador para não ter deixado em cima da hora. Como eu falei ontem, essa situação com os clubes argentinos pesa pra caramba. Agora a gente tem que aguardar e vamos ver. Mas por hoje é só, meus amigos. Eu estou fechando esse giro de notícias e eu me despeço de vocês. Mas amanhã a gente está de volta com força total, com aquele jornalismo de verdade aqui no canal. Aquele abraço!